Pessoal, sejam bem-vindos à série Jornadas do Empreendedor. Esta Jornada do Empreendedor tem o apoio da APEC, do IbraWork e do Sebrae. E aqui do meu lado hoje, com o nosso convidado especial, é o professor Armando Rovai, que foi o presidente da Junta Comercial por muitas vezes, né, professor? E também professor da PUC São Paulo, professor do Mackenzie, também foi secretário do Consumidor. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui, professor, desse tema super importante do direito empresarial, mas hoje também com a Sofia aqui representando o Sebrae e o Guilherme aqui para fazer os debates na área de inovação representando o IbraWork. Seja muito bem-vindo, professor Rovai. Muito obrigado, Thomas. É uma satisfação, uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. O convite do IbraWork, da APEC, do Sebrae, estar aqui com a Sofia, com o Guilherme, com o Dr. Thomas. Espero que a gente consiga aqui ter um bom bate-papo. Professor, já iniciando aqui os nossos bate-papo, quais são os temas contemporâneos que afligem o empresário? Eu acho que é a previsibilidade e segurança jurídica. Eu acho que esse binômio acaba acarretando, na maioria das vezes, o maior problema para quem quer investir, para quem vai para uma empreitada. Eu parto sempre do pressuposto que quem inicia uma atividade vai arriscar. Só que esse risco tem que ser minimizado graças a uma série de fatores que proporcionam um ambiente de negócios viável. Quando você tem um ambiente de negócios tumultuado, o risco do negócio fracassar aumenta. Então, eu acho que o grande problema é que nós não temos um cenário suficientemente previsível e suficientemente alcançável naquilo que a gente minimize riscos. Eu acho que esse é o grande problema de quem vai iniciar uma atividade. Aqui, professor Rovai, a gente está no espaço do IbraWork e o Guilherme tem recebido muitas startups e muitas startups que fazem os pitches de negócios, de abertura de dores, mas com soluções dos problemas. E aí a gente sempre tem questões legais, Gui, que você poderia perguntar aqui para o professor Rovai das startups. Não, com certeza. Professor, uma das dúvidas que as startups normalmente têm é que são negócios inovadores, são negócios escaláveis. E por isso eles acabam enfrentando um pouquinho de dificuldade dentro dos aspectos jurídicos, contábeis e tudo mais, porque eles entendem que limitam um pouco essa operação. Limitações que não se enfrentam em outros países, com uma legislação constantemente revisada dentro desse sentido, com mecanismos que apoiam esse desenvolvimento contínuo, constante e rápido dessas startups, desses novos modelos de negócio inovadores. Como a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido? Existe algum espaço para discussão, para construção desses diálogos, de repente, para desenvolver uma legislação e ferramentas, instrumentos que apoiem essas startups? Olha, Guilherme, nós vivemos um cenário muito melhor do que já foi. Sim. Eu me recordo que na década de 90, para se abrir uma empresa no Brasil, em São Paulo, chegava a demorar 3 meses. E isso, ao longo do tempo, foi se tornando rápido e hoje você consegue até em 24 horas, uma semana, ter todos os pressupostos registrários e inscricionais devidamente efetuados. Obviamente, o empreendedor ele ainda passa por infortúnios e principalmente dúvidas questionáveis nos acessos, porque você tem uma série de fatores que te desburocratizam, que flexibilizam a legislação, mas você não tem o cumprimento adequado pelas instituições, seja a prefeitura, secretarias da Fazenda, que precisam colocar o pressuposto da boa-fé daquele que vai empreender em primeiro plano. Nós só teremos uma capacitação do empreendedor a partir do momento que nós empoderarmos o empreendedor. Esse empoderamento vai se dar com a clara visão de que ele é o ser vulnerável, que é o hipossuficiente numa relação de atividade econômica. Você tem um Estado forte, você tem um Estado
que domina as inscrições, os registros necessários, e você tem que flexibilizar essa possibilidade de equilíbrio com o empoderamento do empreendedor. Mas para isso a gente tem que também ter uma mudança cultural. Uma mudança cultural no sentido da aprendizagem, no sentido da idoneidade, de que determinados valores sejam levados a cabo. Por exemplo, você precisa ter a instrução de que o jovem empreendedor ele tenha tido uma formação financeira, que ele saiba encontrar os limites necessários de gastos. Você precisa dar ao jovem empreendedor condições de que ele minimize os seus riscos tributários. Você tem que dar um aparato legal necessário, com assessorias jurídicas voltadas justamente para que fomente, incentive esse tipo de atividade. Interessante, perfeito. Professor, eu sei que você é um grande defensor da teoria da liberdade econômica. Você acha que é preciso ainda fomentar esses princípios no Brasil? Você acha que é importante a desburocratização? E qual que é a sua opinião sobre o alvará de funcionamentos, aqueles alvarás que têm um risco médio, risco mínimo, que autoriza automaticamente o empresário a entrar para o seu próprio comércio desde o início, a abertura de empresa? Thomas, algo muito importante é considerar a liberdade econômica como um valor de justiça social. Normalmente, as pessoas menos esclarecidas nesse conceito acham que a liberdade econômica ou a liberdade de iniciativa, juntamente com a livre concorrência, tem um viés absolutamente capitalista dentro de um contexto onde deve-se ter uma atenção ao social. Todavia, o que se esquece quando se tem essa noção equivocada é que você só consegue fazer justiça social quando você desenvolve uma atividade de plena capacitação e previsibilidade e segurança jurídica com soberania nacional, com propriedade privada, função social da propriedade privada, livre concorrência e proteção ao meio ambiente e à defesa do consumidor. Isso para proporcionar o quê? Uma igualdade, um equilíbrio social, regional, favorecendo inclusive as pequenas e microempresas. Tudo isso para você expandir, desenvolver, colaborar. Agora, por óbvio que você tem já gatilhos, ferramentas dentro desse instrumental que deveriam ser melhor conduzidos, como, por exemplo, que o Thomas acaba de dizer, alvarás provisórios que deveriam ser obtidos de maneira funcional, rápida, para agilizar o início das atividades. Porque quem começa a empreender tem um único objetivo, é ganhar dinheiro. Agora, com todos os problemas, percalços, dificuldades, se você ainda tem a dificuldade do Estado criando obstáculos para acesso ao desenvolvimento da atividade, aí você não vai conseguir alcançar o que é o seu objetivo, o lucro. Agora, é verdade, tudo isso deveria ser sopesado dentro de um quadro onde as pessoas culturalmente já deveriam estar envoltas com cuidado ao meio ambiente, a equiparação e equilíbrio nas pautas hoje de gênero, raciais, todas as questões que são absolutamente contemporâneas e que deveria partir do pressuposto da boa-fé. Quer dizer, o pressuposto da boa-fé em toda conduta, partindo-se do pressuposto de que a conduta vem ensejada pelo bem. Isso é uma questão cultural que a gente tem que desenvolver. E pouco se fala. Pouco se fala dessa cativação, desse aprofundamento do desenvolvimento de algo que a gente, no passado, chamava apenas de cidadania. Mas é o que deve ser resgatado. Um Estado só consegue trazer uma melhor capacitação na vida das pessoas, uma melhor qualidade de vida para todos nós, quando se desenvolve o conceito de cidadania. Professor Rovai, temos a Sofia representando o Sebrae aqui e ela lida com empresas de pequeno e médio porte. Sofia, quiser colocar alguma indagação para o professor em relação às empresas e as maiores dúvidas das empresas para o professor, por favor. Professor, pensando nos MEIs, quais os passos jurídicos para quem está começando? O MEI foi uma conquista fenomenal
O Sebrae teve uma participação fundamental para que houvesse essa criação, né? Era algo que se pleiteava há muito tempo, que é a possibilidade de um indivíduo empreender em nome próprio dentro de uma caracterização desburocratizada. Eu acredito que o MEI ele facilita muito o desenvolvimento da atividade. Quem quer trabalhar pode se constituir na forma de MEI e ter uma inscrição legítima, lícita, idônea dentro do cenário econômico produtivo. O que eu acho que precisa acontecer é justamente não se criar obstáculos para a continuidade do MEI. Eu acho que uma solução inteligente seria criar escalas de MEI, porque hoje você tem um faturamento específico, salvo engano, em torno de 60 mil reais. 80 agora. 80 mil reais. E a empresa vai crescendo, né, professor? A empresa vai crescendo. O objetivo é que ela cresça. Então, ao invés de criar obstáculos, não, tem que desenquadrar, vamos criar possibilidades de que o MEI também cresça. Crescimento contínuo, saudável, sustentável. E aí, quando se cria uma determinada estrutura, aí cria-se uma sociedade, uma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ela tem que ser evidentemente utilizada para proporcionar segurança. Qual é o objetivo de criar uma sociedade? Que não é único e exclusivo criar limitação da responsabilidade. E eu só arrisco aquilo que eu investi. Essa é a ideia. O MEI, ele não dá essa oportunidade, como o empresário individual também não tem essa oportunidade. O indivíduo vai responder com o próprio patrimônio pelas atividades que ele estiver exercendo. Então, até eu acho que num cenário hoje bem dogmático, até um patamar muito superior a esses 80 mil reais ano, você pode viabilizar a criação de escalas para que o MEI seja mantido. Não preciso criar só sociedades, porque o grande problema de iniciar uma atividade negocial é se ela vai prosperar ou não. Se essa atividade vai ter sucesso ou, se tiver sucesso, durante quanto tempo vai ter sucesso. Nós utilizamos o conceito, por exemplo, de franquia justamente porque já tem um experimento, um layout, uma publicidade, uma série de fatores que proporcionam maior facilidade no desenvolvimento daquela atividade que vai ser desenvolvida. Já existe uma segurança em cima desses dados e informações que foram absorvidos no decorrer do teste antes de virar uma franquia, né? Eu costumo dizer o seguinte, Guilherme. A franquia é um exemplo do que a experiência te proporciona. Quando você constitui uma franquia, você o faz porque você está replicando algo que deu certo. E só dá certo aquilo que é experimentado, né? Então, eu acho que esse conceito de franquia também, ele pode ser, nos dias de hoje, e pouco se fala sobre isso, mas ele pode ser expandido no sentido de criar contratos empresariais, que são contratos exponencialmente de colaboração, de expansão, para desenvolvimento da atividade através de mecanismos similares ao da franquia, replicando atividades que deram certo. Por quê? A franquia, em algumas situações, ela engessa, por conta da própria estrutura, da atividade, o negócio. Então, eu acho que a gente tem que ter uma lepidez, um grau de abertura de contratação para estabelecer regras de contratação até diferentemente daquilo que é previsto em lei. O que a Lei de Liberdade Econômica permite. A Lei de Liberdade Econômica, num determinado segmento, ela possibilita que os contratantes estabeleçam regras de conduta diversas daquelas previstas em lei. Obviamente, desde que não seja contra norma de ordem pública ou qualquer ato, ou seja, um ato ilícito ou inidôneo, mas, em não sendo, você tem condições de criar contratações diversas daquelas previstas em lei. Quer dizer, isso é um repertório vastíssimo de oportunidades que você tem na atividade negocial. E isso tem que ser exponenciado também dentro do mundo
dos contratos de franquia, dos contratos de distribuição, agência, enfim, todos os contratos de colaboração em geral. Seria um caminho da gente testar e desenvolver esses instrumentos e essas modalidades com algo semelhante ao que foi desenvolvido com as zonas econômicas especiais na China? Por que não? Por que não? Eu acho que quando você fala de movimentos onde o Estado interfere dando oportunidade de liberdades de contratação, eu acho que acaba sendo muito conveniente porque você parte de dois pressupostos absolutamente reais, existentes e necessários. A liberdade como um valor indissociável da vida humana e a intervenção do Estado para proporcionar justamente esse encaminhamento. Que a velha dúvida que se tem é o que se pressupõe mais relevante, a igualdade ou a liberdade. Eu não tenho dúvida que o que vale é a liberdade. Professor Rovai, você já presidiu a Junta Comercial de São Paulo. O que mudou no ambiente de abertura de empresas nos últimos anos? Olha, melhorou muito, Thomas, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de investimento. Houve uma melhora gradual e sempre consequente. O que piorou foi a prática e a atenção, mas me parece que é um problema estrutural do Brasil contemporâneo, da atenção dos gestores. A gestão desses procedimentos me parece que deveria ser mais zelosa. E eu não faço juízo de valor quanto à capacitação. Eu acho que são pessoas absolutamente capacitadas. Mas me parece que havia um cuidado, uma percussiência e um zelo maior, uma preocupação com um erro que talvez hoje não se tenha com tanto denodo. Me parece, salvo o melhor juízo. Sofia, você quer acrescentar alguma outra pergunta para o professor? O processo ficou realmente mais simples ou ainda existe um excesso de burocracia? Ficou bem mais simples, todavia engessado. Essa simplificação ela foi feita por burocratas que não entendem de negócios. Então, do ponto de vista estrutural, tecnológico do computador, está bem mais facilitado. Mas em termos de quem entende de negócio, porque ninguém entende melhor de negócios do que aquele empreendedor. E muitas vezes o negócio tem particularidades que devem se encaixar dentro de uma liberalidade negocial e jurídica. E esse sistema, conforme vem sendo implementado, ele engessa, ele cria formatos próprios. Então, retira a criatividade de algumas oportunidades de contratação. Nesse ponto, eu acho maléfico essa tecnologia utilizada desse modo. Por outro lado, é evidente que a digitalização, a inteligência artificial, os mecanismos de comunicação absolutamente rápidos de internet, WhatsApp, só facilitam. O que eu acho que deve ocorrer, isso eu acredito muito que vai ocorrer daqui a algum tempo, é uma convergência de conhecimentos, de capacitação do conhecimento humano, tecnológico, jurídico e negocial. E quando eu falo negocial, eu falo, obviamente, da contabilidade, porque são atividades absolutamente convergentes. Aliás, Thomas, eu acho que os empreendedores, cada vez mais, eles devem obrigatoriamente ser capacitados na área jurídica, contábil e administrativa. Há uma necessidade premente de melhoras nessa convergência de instrução. Isso vai ser fundamental para fazer uma revolução no Brasil. É uma das soluções que a gente está, inclusive, desenvolvendo dentro da área de pesquisa e desenvolvimento do IbraWork, né, Thomas? Aquela discussão, aquele produto de acompanhamento do gestor, né? Que é aquela ferramenta para justamente auxiliar nesse sentido, né? A gente aqui tem um departamento, professor Rovai, que estamos fazendo um trabalho junto com o Lucas, que é uma startup, para fazer um app para os empreendedores. Então, são essas dores que a gente está vendo e muito vai sair desse podcast e soluções que o Lucas está já analisando, estudando para a gente. Não é isso, Guilherme? Ele está desenvolvendo junto com a gente e a ideia é ser um conselheiro de bolso,
que auxilie dentro dessas questões jurídicas, de administração, de comunicação. Então, claro que com certeza isso não abona de maneira nenhuma a gente qualificar e apoiar o gestor dentro da sua empresa e tudo mais, mas é uma ferramenta de auxílio que vai acompanhar ele para a gente, inclusive, combater um pouco essa questão da mortalidade das empresas aí, que até os 3 anos um percentual tremendo de empresas morre no Brasil, né? Eu acho que é a experimentação, exatamente. Isso. É trazer a possibilidade de acesso a experimentações que deram certo e que possam ser replicadas de alguma maneira. É fantástico isso. Professor Rovai, temos aqui muitos eventos no IBRAWork, temas de direito empresarial, trazemos algumas empresas e um dos temas que tem se debatido também é o acesso ao crédito. O acesso ao crédito em investimentos ainda depende muito da estrutura jurídica da empresa. O que o empreendedor precisa saber? Olha, Thomas, sem crédito não tem desenvolvimento da atividade negocial. Em lugar nenhum do mundo se teve a possibilidade de desenvolvimento da atividade negocial sem acesso ao crédito. E esse crédito muitas vezes é dificultado por uma série de fatores. Como é que eu faço para obter crédito? Vou tomar dinheiro emprestado? Os juros são exorbitantes. Vou conseguir um financiamento através de dos bancos públicos, como, por exemplo, o BNDES? É difícil, não é? É uma série de fatores, dificuldades. Então, eu tenho que buscar créditos através de determinadas facetas e oportunidades negociais. Quando eu tenho uma SA, por exemplo, eu posso tentar a emissão de um título de crédito, como, por exemplo, uma debênture ou algo do gênero, ou uma nota promissória de curto prazo, como uma commercial paper. Mas por que não se cria a possibilidade efetiva da emissão de debêntures por sociedades limitadas? Que é uma forma de obtenção de crédito que hoje não tem essa possibilidade legislativa. Ou implementar, incrementar a velha forma das factorings. As factorings que funcionam não só para desconto de duplicatas, efetivamente de títulos de crédito, mas também no sentido de gerir, administrar ativos e passivos. Então, eu me parece que são algumas soluções que o comércio, a indústria, a atividade negocial como um todo tendem a refletir, a pensar. O que me parece que tem acontecido é que com essa dinâmica e o crescimento do comércio virtual, pouco se tem se debruçado nas questões presentes e tão consolidadas e que necessitam de maior fomento, de maior desenvolvimento de crédito. Me parece que é esse o problema. Sofia, se quiser acrescentar alguma outra indagação ao professor. Quais erros afastam os investidores e os bancos? A inadimplência. Eu acho que... eu diria que são 3 escalas. Inadimplência, né? Mas o que causa a inadimplência? Eu acho que pelo menos eu pressuponho que é a falta de experiência. Capacitação, talvez? O treinamento do gestor e a volúpia do início de um negócio. Porque quando se inicia um negócio, está tudo muito bem. O contrato com o teu sócio está maravilhoso, o teu desejo de trabalhar é crescente. No começo é aquela maravilha, né, professor? É como um namoro. Só que depois as coisas vão se consolidando e os problemas reais vão aparecendo. Por isso você tem que ter algumas estruturas já delineadas. Alguns acordos precisam ser efetuados entre sócios, entre fornecedores, entre agentes, entre consumidores. Porque determinados procedimentos que são padrão no dia a dia, no início de uma atividade, nem sempre podem ser mantidos até o fim, porque inviabilizam o negócio. Seja um restaurante, seja uma prestação de serviços. Então, há de se ter um melhor controle. E nesse momento também, até um mecanismo como o que o senhor mencionou da factoring desempenha um papel importante
dando certo acesso a crédito para instituições e empresas que normalmente não poderiam acessar no banco tradicional. Talvez por uma negativação, alguma coisa nesse sentido. Então, existem outros mecanismos que podem auxiliar nessa queda, nesse combate à mortandade das empresas, né? E também tem outra coisa, né, Gui? Tivemos aqui, professor Rovai, na semana passada, um tema de debate da maturidade das fintechs no Brasil e num estudo comparado com uma startup chinesa. Então, tivemos aqui professores de Xangai dando uma aula, junto com os speakers do Brasil sobre esse tema. Então, a gente vê também que agora, mesmo com casos de escândalo no Brasil, existe um rigor maior para essas operações de fintechs no Brasil. Sem dúvida nenhuma, as fintechs elas são absolutamente necessárias dentro desse cenário digital, esse cenário de atividades tecnológicas no mundo financeiro. Só que a gente vive a mácula da paleta mexicana. Por quê? A paleta mexicana, não sei se vocês se recordam, em um determinado momento se criou a narrativa de que a paleta mexicana era um grande negócio. E a cada esquina você encontrava 2, 3 paletas mexicanas. Depois de um tempo sumiram. Não tem mais paleta. Você quer comer uma paleta mexicana, você não encontra hoje. E se diz que ela era uma franquia também, né? Eram várias franquias, né? Várias franquias. E aí, meu caro, com as fintechs aconteceu algo semelhante. De repente, eram centenas de atividades que ofereciam o serviço das fintechs. Hoje, a gente tem rareado isso. Por quê? Porque, primeiro, se demonstraram que não era tão efetivo quanto deveria ser, e depois a própria tecnologia vai se desenvolvendo e dando outras oportunidades. Me parece que há de se ter um cuidado muito importante no sentido de não abraçar essas novidades de uma maneira sem propósito. Todas essas questões são absolutamente atuais, contemporâneas, necessárias. O mundo digital, o mundo virtual exige que a gente acompanhe todas essas modificações, mas sendo bastante conservador na forma de se fazer negócios como se fazia há tempos atrás. Que alguns cuidados com crédito, alguns cuidados com financiamento, alguns cuidados com inadimplência, todos os cuidados que são corriqueiros de quem exerce uma atividade negocial. Dentro dessa área, professor, dentro dessa adoção do cuidado com a tecnologia e tudo mais, era uma conversa que nós tínhamos antes atrás das câmeras. Eu queria entender um pouquinho melhor qual é a visão do senhor sobre o possível impacto do cenário das bets e o endividamento das famílias brasileiras no mercado dos empreendedores, do microempreendedor individual, das pequenas empresas. A gente tem alguns dados alarmantes aí de que 26% das casas brasileiras apostaram em 2025. Então, nós estamos falando em 1/4 dos lares brasileiros que já entraram no jogo. Aliado a, por exemplo, a falta de acesso à educação financeira, ao planejamento familiar, ao planejamento das empresas propriamente dito, qual é o impacto que a gente pode ver disso num curto prazo? Uma tragédia. Eu rezo para o meu filho não se interessar por esse tipo de atividade, por esse tipo de jogo. Porque isso arruína famílias, arruína vidas, arruína negócios. Por óbvio que deveria ter um controle muito mais efetivo do que se tem. O que se oportunizou no Brasil com a possibilidade de que as bets exercessem as atividades da forma que está se exercendo é uma tragédia social, uma tragédia familiar, uma tragédia civilizatória. Porque, de uma forma ou de outra, vai contaminando todas as vicissitudes da atividade humana. E, veja, gera vício. O vício é incontrolável. É uma ruína. Então, Guilherme, na minha modesta opinião, deveria ser prementemente objeto de um estudo e de um foco mais detalhado do poder público para controlar isso. Porque eu, de fato, vejo, eu lido muito com jovens, e há hoje uma verdadeira nocividade nesse implemento de pessoas que são viciadas em jogos, dos mais variados. E é uma ruína.
Professor, já estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, te abrir aqui para fazer suas considerações finais, porque você é o nosso primeiro convidado a essa série Jornada do Empreendedor. Bom, eu agradeço ao IbraWork, a PEC, o Sebrae. É uma satisfação estar aqui hoje, convidado pelo Thomas Lau, Guilherme, Sofia. Espero poder hoje acrescentar ou deixar alguma informação viável sobre esses pontos que nós tratamos e falar da importância, essencialmente, que a liberdade ela acarreta na vida da gente. A liberdade enquanto valor. A liberdade como valor de expressão, a liberdade como livre iniciativa, a liberdade como livre concorrência e como caminho de se atingir justiça social. E liberdade de pensamento, pluralidade de ideias. Então, a oportunidade que eu tive aqui hoje é justamente expressar algumas ideias, talvez algumas boas, outras nem tanto, mas com essa liberdade. Obviamente, uma liberdade comedida, educada, urbana, civilizada, mas que, graças a situações oportunizadas como essas que vocês nos dão, temos a chance de talvez incutir a terceiros a possibilidade de que a pluralidade de ideias é fundamental para que a gente cresça. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês no nosso podcast, agradecer a participação da Sofia, representando o Sebrae, o Guilherme representando o IbraWork e nós também representando a PEC. Então, mais uma vez, professor Rovai, muito obrigado pela sua aceitação desse convite aqui e passar conhecimentos técnicos para o nosso público. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Gui. Obrigado, Sofia. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.